Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Tá entrando mais pessoas. Bom dia, espero que todos estejam me ouvindo bem. Por favor, se puderem dar um ok aí no chat só para confirmar. Tá oscilando, é complicado, né? Obrigado, professor Bumatini. Bom dia. Então vamos lá. Hoje o nosso webinar será aliás, um assunto bem interessante. E para você que atua na academia, como pesquisador, né, desenvolvedor, ou se você atua na indústria, dentro de uma empresa privada, pública, sejam todos bem-vindos. Se você está aqui, você procura por mais informações, ou você já utiliza os famosos, né, famosas ferramentas do MATLAB, do Simulink. Então, mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre maneiras de acelerar projetos de controle digital para conversores de energia, tá certo? Tudo isso baseado em várias ferramentas do MATLAB que ajudam a você a desenvolver, a testar, a identificar possíveis falhas, anomalias e, finalmente, obter um produto confiável, que traga garantias e, obviamente, um bom uso, tá? Meu nome é Fernanda Felipe, sou engenheira de aplicação aqui da OpenCAD e hoje, nosso último webinar do mês de maio, vamos começar aqui. Na nossa agenda, vou iniciar aqui com uma introdução, né, sobre o assunto. Aí vou destrinchar, né, as 10 etapas. Então, simular e automatizar análises, detectar falhas e lógicas de controle de supervisão, validar e gerar código em hardware, desenvolver simulações em tempo real, tá? E no final tem uma surpresa para vocês. Eu vou mostrar quais são os treinamentos gratuitos da Metrics que estão disponíveis, você consegue fazer mesmo sem a licença do MATLAB, então é muito legal. E casos de sucesso. Então, Fernanda, você falou, mas quais grandes empresas fizeram esse passo a passo e obtiveram grandes resultados, impactos, sejam eles de processo, de desenvolvimento e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá. Então, fazendo uma introdução, né? Quando você está projetando controladores digitais para conversores de energia, há muitos motivos para modelar, né, simular esse equipamento, vamos dizer assim. Então, o Simulink, né, que é um super famoso nessa parte de sistemas de controle, não é à toa, ele é realmente muito bom. Ele permite que você ritmos de controle para simulação, testar comportamento da fonte, tá, de energia elétrica, ver sinais, né, de energia de corrente de tensão, desde dos comportamentos básicos, né, não vou dizer fácil, né, mas até os comportamentos mais complexos, tá? Antes de você começar a integração de um possível protótipo, tá? Então, a fonte de alimentação variável e cargas do conversor, você consegue modelar e simular. Analisar o equilíbrio dos componentes passivos, como resistores e capacitores, tá? Componentes ativos, como os transistores de potência. Você consegue também analisar sinais de controle de realimentação, né, no feedback, né, de controle, os algoritmos de controle de supervisão, que regulam essa tensão, né, de saída. Então, você consegue auxiliar, com a ajuda do MATLAB, você consegue entender, supervisionar, né, ter um melhor respaldo para atender rigorosos requisitos, certo?
Primeira etapa, primeira de 10. Simule componentes analógicos e digitais ao mesmo tempo, tá. Então vamos lá. Antes de você, usar simulações no projeto de um controle digital para conversores de energia, você deve primeiro expressar os algoritmos de controle, né, como funções discretas, né, digitais, componentes ativos e passivos, né, contínuos, analógicos, através de modelos analógicos, né. Então, o SPICE, né, é um simulador de circuito eletrônico analógico, né, de código aberto de uso, assim, geral, né. E é um programa muito utilizado para fazer co-simulação. Então você pode utilizá-lo para trabalhar junto com o Simulink, tá. Então esse modelos com vários tipos de componentes, né, níveis de fidelidade, você consegue representar tudo isso, né, no ambiente do Simulink, do Simscape. Então, de fato, né, simular esses componentes analógicos digitais vai ajudar em quê, né? Vai te ajudar a configurações de conversor de energia, explorar os efeitos de diferentes frequências de comutação, entender como as características térmicas do componente afetam a eficiência do conversor. Você consegue também, isso é bem bacana, incluir atrasos associados aos sensores e atuadores, né, em um modelo para levar essa consideração no seu efeito sobre o feedback do controlador. Tá? Então, é fácil conduzir essas compensações de custo, desempenho dos componentes ativos e passivos. Tá? Então, nós temos aqui um modelo de um conversor Buck, tá, que é super famoso, de uma fonte de alimentação chaveada, que converte a fonte de alimentação de 30 VCC em uma fonte de alimentação 15 VCC regulada, e ele utiliza um controlador PID. Tá. Fernanda, ele utilizou só o Simulink nesse modelo? Não, ele utilizou o Simscape Electrical, tá? Que eu já falei aqui algumas vezes, mas sempre bacana ressaltar que com o Seascape Electrical você utiliza a modelagem física e consegue replicar um comportamento de um componente. Então aqui, ao invés de eu criar equações, um script que represente uma fonte DC, pego na minha biblioteca de blocos, a minha fonte DC e coloco o valor e pronto, tá certo? Então, tudo isso ajuda a, a, a ganhar tempo, tá? Então, com o Simulink, as famílias, né, os produtos que fazem parte do Simulink, você consegue modelar os seus algoritmos, né, de controle digital e circuito analógico juntos, antes de começar a detalhar o projeto de circuito com o simulador de circuito SPICE. Tá? Então, dependendo da complexidade do esquema do controle, né, os requisitos, para você realmente ser fiel a possíveis mudanças no seu modelo, você consegue atrelá-lo junto com o Simulink. Então, continuando aqui na etapa 1, né, nós temos outro modelo aqui. Esse modelinho aqui é um modelo de um conversor, né, voltado para determinar a eficiência de um sistema solar. Né? Então, você observa aqui que tem componentes aqui, busca um input, né, de radiação solar, metro quadrado. E você consegue determinar a eficiência do conversor, né, de duas maneiras aqui independentes. O primeiro, ele compara, né, a relação entre a saída de energia CA e energia CC no ciclo CA. Tá? O segundo calcula as perdas por componente, utilizando o registro no próprio log de saída de resposta, né, dos sinais aqui do Simscape. Então, mais uma vez, ele utiliza aqui a família dentro do Simulink, o Simscape Electrical, certo? Olha só que legal. Isso é muito bacana, porque eu posso compartilhar com vocês. Quando chegar nas perguntas, eu separei todos os links que sejam interessantes para vocês utilizarem. Esse aqui é um. Então, Fernanda, eu gostaria de desenvolver um controle conversor DC-DC no Simulink. Existe um ambiente que você consegue aprender passo a passo como modelar dentro do Simulink, tá? Junto com o Simscape Electrical, como eu mencionei. Então, ele tem 4 videozinhos, onde você verifica que é modelar, simulação, dimensionamento de componentes passivos, determinando perdas de energia e simulando comportamento térmico, que também é super importante.
Aí aqui o terceiro passo é projetando o controlador digital, tá? E por último, gerando automaticamente código, né? Ou seja, eu estou saindo do ambiente de desenvolvimento, né? Indo para a implementação, indo para o meu microcontrolador, indo, sei lá, para o meu FPGA. Então, ele é bem bacana, tá? Eu vou passar para vocês no. Deixa eu ver se está separadinho. Tô com o link aqui, tá bom? É só falar, Fernanda, ó, me interessei nesse tópico, que aí eu mando pelo chat aqui. Vamos lá. 2. Estamos na segunda etapa de 10. Automatize a análise e o ajuste de controlador no domínio da frequência. Vamos lá. Então, a análise no domínio da frequência é uma etapa fundamental, né, para o desenvolvimento de um controlador que atenda a todos os requisitos, né? Uma delas é a frequência crossover, né, que é o tipo passa alta, né, nas margens de estabilidade aí de looping do controlador, né, desejado. Então, conversores de energia geralmente operam em tensões de entrada, né, cargas de saída variadas e podem também variar o comportamento linear, não linear. Então, a análise do domínio da frequência ajuda você a analisar todo o modelo estágio, né, do ciclo de sinais, ajuda a controlar toda a operação de forma estável em todas as condições de funcionamento, né? Aqui nós temos outro exemplo de um conversor boost, Waterbuck, né, boost, configurado em uma tensão de referência que comuta entre 15 e 25 volts, tá? Ele utiliza também blocos no Simulink, tudo que está aqui na cor preta são blocos utilizados da própria biblioteca do Simulink e tudo que está em azulzinho aqui é o Simscape Electrical, tá certo? Então, com o Simulink, o Simscape Electrical ajuda a você analisar e simular todo o comportamento do circuito do conversor de energia, tá? Então, a fonte de alimentação, a carga, ou qualquer estratégia de controle IP, PID, você encontrará esses recursos nessas bibliotecas, tá? Então, ajustar os ganhos do controlador e garantir que o seu controlador manterá a energia estável. Calcular a resposta de frequência de um modelo de simulação não linear que inclui efeitos de comutação. Tudo bem? Ao longo da apresentação, eu vou trazendo vários exemplos bem práticos também. Então, vamos lá. Nessa segunda etapa, voltada à análise e ajuste do controlador do domínio da frequência, nós temos um exemplo, né, que utiliza um modelo de controlador de eletrônica de potência, utilizando dados de respostas de frequência. Então, você consegue projetar, através de um controlador PID, um sistema eletrônico, tá? Utilizando, mais uma vez, bibliotecas do Simscape Electrical. Fernanda, para eu abrir exatamente esse modelo Boost, controlador, né, conversor de energia Boost, quais ferramentas eu preciso? Eu preciso, no mínimo, ter o MATLAB, o Control System, o Simulink Control Design, o Simscape e o Simscape Electrical. Então, você consegue alterar, reparametrizar esse modelo, caso seja essa seu interesse de simulação, tá certo? 3. Simule os algoritmos de controle para melhorar a qualidade de energia. Então, existem normas, né, como a IEC 61000 ou 61000 e outras normas regulatórias para conversores de energia. Então, o que essas normas trazem, né? Eles impõem limites à corrente harmônica injetada, especificar fatores mínimos de energia para ajudar a aumentar a utilização real dessa energia e, consequentemente, melhorar a eficiência da energia elétrica, tá? Estágios, né, ativos, vamos dizer assim, de conversores de energia de modo comutado são frequentemente, eu diria, frequentemente usados para corrigir o fator de potência, reduzir o harmônico total, né, distorção da rede elétrica CA, e do lado da carga para possíveis requisitos aí mais específicos. Então, o controle digital no estado ativo ajuda nessas aplicações, tá? Ou o controle analógico também, que permite adaptação, né, que insira formas de onda de corrente para ajudar a manter essas perdas baixas, tá?
e obviamente melhorando o fator de potência, no valor desejado. Então, para trabalhar com esse looping, né, de malha fechada, na qualidade, então você consegue testar vários cenários, tá certo? Esse é um exemplo aqui de um conversor de energia DC-DC, LLC de controle de frequência, tá? Ele utiliza um controle integral simples, né, PI, e implementado num bloco no Simulink controlador projetado para atingir uma tensão de saída nominal definida. Ou seja, eu quero um Vout nominal X e eu quero trabalhar para conseguir chegar nesse valor, tá certo? Então, todos esses blocos de análise do controlador obviamente, os componentes elétricos você também encontra lá, mais uma vez, no ambiente do Senscape Electrical, junto com o Control Systems, o Simulink, tá certo? 4. Verifique a detecção de falha, modo lógico e controle de supervisão em todas as condições operacionais. O software, vamos dizer assim, um software de supervisão, né, detecção de falhas, ajudam a proteger o conversor de energia, né, de uma gama de falhas. E condições anormais, né, sejam eles testes de temperatura, de alta tensão, enfim. Isso, muitas vezes, né, impraticável ou inseguro validar esse software testando os conversores de energia para justamente, né, todas as faixas de operações e condições de falhas possíveis, né. Tais testes que ocorrem risco de danificar, né, por mais que você teste o equipamento em si, há sempre uma faixa de variação que você tem um limite de testes, né, um limite de faixas que você poderá estar aplicando. Fora isso, você sabe que pode queimar, pode correr o risco de danificar esses sistemas que são caros, né. Então, da mesma forma, se você depende exclusivamente de ferramentas de teste de código, você pode perder condições de falha, né, de cenários de testes que não atingiram, vamos dizer assim, 100% da cobertura de código, né. Então, o Simulink ele te ajuda, né, ele permite modelar e simular de vários cenários, né, de várias estratégias, né, para você equilibrar os testes. Então, aquela coisa de você aumentar a temperatura e ver o que acontece, você jogar uma tensão de excitação alta, como que o meu equipamento vai reagir? Ou uma tensão muito baixa, vamos ver como que o meu sistema, né, vai reagir. E tem limitações para os sistemas de hardware, porque você não quer que nada aconteça de ruim no seu equipamento, tá certo? Então, junto com o Simulink Stateflow, que é uma ferramenta muito bacana, interessante para esse assunto, tanto atuando no ambiente do Simulink quanto do MATLAB, através de funções, você consegue analisar, desenvolver o estado e a lógica de supervisão, né, através de diagramas de transição de estados, fluxogramas, tabelas de transição, né, desses estados, para verificar se o conversor, né, reage a mudanças de estado. Então, se aquilo passou da temperatura, o que acontece com o meu bloco, né, a seguir, com o meu componente, e assim vai, até chegar nas análises de sinais finais, né, de saída, perdão. Então, aqui a gente tem um exemplo, 2 exemplos, na verdade, um modelo comportamental, né, do Stateflow, que implementa o circuito eletrônico gerando formas de onda através do PWM, tá? E ele regula a corrente do solenoide, certo? Esse segundo aqui, ele aplica, né, falha, né, a um MOSFET e um conversor de energia para explorar a operação do circuito de proteção, tá certo? Então, depois o MOSFET fica com a falha, né, que nós chamamos de Crowbar Security Try, que é um circuito que nós chamamos usado para evitar a sobretensão, né, ou condição de surto, né, uma unidade de fonte de alimentação ou que danifique circuitos conectados à fonte de alimentação, tá? Então você consegue trabalhar sistemas de faltas também, não somente aplicar vários cenários de estado de lógica, supervisão, mas também gerar uma falta, tá certo? E ver como que o seu sistema se comporta.
Mais uma dica bacana é um exemplo de um conversor Buck que você consegue incluir falhas, tá? Então, nesse exemplo, você consegue modelar, avaliar todo o impacto de tolerâncias dos componentes, eventos de falhas na operação, tá? E ele está no ambiente do Simscape Electrical, tá certo? Então, você consegue analisar os sinais de saída, de tensão, tá certo? Tanto de controle quanto a referência, o sinal de referência de saída de tensão. Tudo bem? Se você tiver dúvidas, por favor, nos encaminhe, que no final, além de eu encaminhar alguns links bem bacanas para vocês, eu vou responder as questões, claro. 5. Verifique a operação do conversor de energia em um sistema elétrico maior, mais complexo. Então, vamos lá. Em um conversor de energia, normalmente faz parte de um sistema elétrico maior, né, um sistema maior, é necessário entender como a interação do conversor e o maior sistema afeta o desempenho geral do sistema. Né. Então, confiante esses testes de hardware ou de simulação através de co-simulação com SPICE, para entender melhor essa interação, né, você consegue, através da ajuda do MATLAB, né, verificar, né, se o seu conversor de energia, né, como parte do sistema elétrico, estar com, se ele está aderente aos requisitos, né, ou se ele realmente precisa, se ele está dinâmico, né, com micro-redes e tudo mais, ou se ele precisa ser alterado, ou se ele precisa ser modificado, tudo isso antes de implementar, tá certo? Antes de você sair prototipando, vamos dizer assim, né? Então, aqui seguem 4 mini dicas dentro desse tópico aqui de verificação e operação de conversores de energia. O primeiro seria, né, o Simulink e o Simscape, a primeira solução, né, dicas. O Simulink e o Simscape incluem bibliotecas modificáveis, que são os blocos parametrizáveis, tá certo? Já pré-construídos. O que quer dizer isso? Fernanda, se eu pegar esse bloco aqui de PV Array, eu preciso pegar um datasheet e escrever e preencher tudo antes de utilizá-lo? Não, ele já vem construído, tá? Ele já vem pré pré-preenchido, né. O que seria esse pré-preenchido? Eu consigo utilizá-lo, ele vai me gerar sinais coerentes dessa biblioteca de blocos, e eu vou conseguir simular, tá, mesmo não tendo dados, meus, né, do meu datasheet ou algo do tipo. Isso é um caminho bom, porque muitas das vezes os clientes querem otimizar algo, querem desenvolver algo mais específico, mas não conseguem partir do zero, né. Então, essas bibliotecas já pré-construídas ajudam aí a dar um norte, vamos dizer assim, tá certo? Então, essa combinação de componentes elétricos básicos, né, e a gama de fidelidade de operação ideal, linear, não linear, na linguagem do Simscape, que é trabalhando modelagem física, os componentes permitem construir modelos que atendam todos os requisitos, tá certo, do seu projeto. Ou seja, você consegue ser fiel ao seu projeto, não somente dimensionar aqui a parte de geração de incidência solar, mas também ver até a parte de distribuição, transformador, a parte de sistemas de potência, né, considerar carga, considerar um bairro, né, uma casa aqui no meu sistema, toda a parte de sistemas de potência, de proteção, tá certo? E até mesmo os meus inputs aqui, né, que seria, dados de radiação, né, watt por metro quadrado. Tá certo? Temperatura também. Também quem quiser esse modelo, ele está pronto para ser utilizado. 2. O Simulink oferece o suporte à co-simulação, né, com outro software, incluindo os simuladores do circuito SPICE, como eu tinha mencionado em algumas etapas aí anteriores. Então, você consegue desenvolver os aspectos digitais com seu controlador no Simulink, componente de circuito analógico, tudo dentro do SPICE e Simulink, tá? Que mais? 3. O Simulink ele permite que você gere código a partir de modelos que podem ser integrados com outros sistemas de software de simulação. Tá? Então, depois de projetar e testar o seu controlador dentro do Simulink, você pode codificar e integrar com qualquer outro pacote de software baseado em C++, PESCAD, RSCAD ou
outros simuladores do circuito SPICE. 4. O Simulink oferece suporte a bibliotecas de blocos personalizados, permitindo que empresas, né, de hardware, software e terceiros desenvolvam também bibliotecas. Isso é muito legal porque vários clientes fizeram isso. Fernanda, tem muitos blocos, mas tem um bloco que não me atende. Eu gostaria de personalizar alguns sinais de entrada, alguns sinais de saída, mudar a foto do bloco, mudar a carinha do bloco, eu consigo? Consegue. Você consegue criar um bloco dentro do ambiente da família Thingscape, tá certo? Então, você consegue realmente desenvolver algo específico para você, customizado, tá certo? Então, uma vez gerado o código, você queira integrar com outro sistema de hardware, o MATLAB e o Simulink, eles possuem integração com diversos tipos de sistemas de hardware. Esse é um link bem interessante, onde você consegue pesquisar. Aconteceu com alguns clientes de incluírem o MATLAB no projeto, né, de ser um software para desenvolvimento, um projeto específico, e eles estavam utilizando uma câmera muito famosa, não sei se vocês conhecem, que é a FLIR. FLIR é uma câmera incrível, assim, ela é cara, mas ela é cara porque ela possui vários recursos, né? Não sei se vocês já viram, toda a parte térmica, ela tem uma telinha, é cheio de coisas assim bem bacanas. Então, o cara ia colocar essa câmera dentro da empresa e ele queria colher esses dados para fazer uma análise de visão computacional, processamento de imagem e tudo mais. E ele conseguiu, ele não sabia, ele foi, pesquisou aqui, câmera FLIR, vendedor, e ele viu que há compatibilidade, né, de integração com o MATLAB. Então, ele tem funções para chamar. Ele estava preocupado em colher essas imagens, esses vídeos, passar para uma outra plataforma. E essa outra plataforma passar para o MATLAB para eles desenvolverem, fazerem outras coisas e implementar em outras, né? Gerar um standalone, gerar uma aplicação independente da licença MATLAB, para otimizar processos internos mesmo. Então, foi bem interessante, porque isso acontece com muita frequência. Então, o MATLAB ele possui ele tem suporte com vários sistemas de hardware, tá? Eu coloquei aqui os mais famosos, né? O Arduino, o Raspberry, né? Você consegue utilizar diretamente com o MATLAB Simulink. Bom, 6. Valide o código de controle no processador sem danificar o hardware do sistema elétrico. Então, em algum ponto do seu projeto, né, você estará pronto para código. Então, imagine que você cria todas as funções, lógica de supervisão e tudo mais. E pela primeira vez nos seus sistemas de hardware, né, o seu código, no caso, se o seu código tiver erros e não comporta como você esperava, né, ele precisará ser corrigido. Então, se os erros forem graves o suficiente para que pode ter algo que precise substituir algum componente, algo do tipo, ou que ele pode ser danificado, existem algumas soluções para que isso não ocorra, para não chegar exatamente nesse nível, né, que é a parte de geração de código C, C++, código VHDL, a partir de algoritmos de controle, permitindo um Processing in the Looping, o famoso PIL. Né? Isso vem antes do Hardware in the Looping, que é mais famoso, né? A implementação Hardware in the Looping é mais famosa. Então, o que acontece? Fernanda, eu desenvolvi tudo em ambiente Simulink, em ambiente Thingscape, e como que eu traduzo isso para o meu microcontrolador, para o meu FPGA? Como que eu faço é, essa integração, né, do ambiente de desenvolvimento para a implementação, né? Então, gerar código C, C++ e HDL no microcontrolador FPGA, por exemplo, aqui está dando um exemplo do FPGA, né? Enquanto o dispositivo está em execução com o modelo no Simulink, seja no sistema elétrico, limitando o risco de danificar o protótipo de hardware durante as avaliações do controlador, o PIO, né, não seja executado em tempo real,
A gente vai chegar lá, vai chegar lá. Mas ele permite verificar seu código de controle sob uma variedade de condições, tá? Para criar justamente essa confiança de implementação e corrigir já para implementar algo num sistema real. Então, o PIL ele testa a equivalência numérica entre os componentes do modelo, tá? Código objeto compilado e executando em hardware em destino real no simulador com um conjunto de instruções, tá certo? E tem um vídeo bem legal se você quiser saber mais detalhes sobre isso, sobre o, o Processing the Looping, tem um vídeo que explica e dá várias orientações, até mesmo para chegar no desenvolvimento junto à técnica de PIL. E tem um e-book também muito interessante falando sobre hardware in the looping, tá? Voltado à eletrônica de potência, né? O controle de eletrônica de potência, que é justamente o tema do nosso webinar. Então, Fernando, eu gostei, eu queria muito saber sobre o e-book ou sobre o vídeo, que ele dá um exemplo aqui do ARM Cortex, tá? Especificamente com esse tema de hardware, mas fiquem à vontade em solicitar que no final eu passo, tá bom? Acho que é até mais fácil eu passar aqui no final do webinar do que passar depois, né? 7. Gere código de controle para teste em tempo real. Então, durante, né, o teste de hardware, fazer essas alterações de controlador, né, no código, pode ser demorado e arriscado. Então, modificando manualmente o código, recompilando, implantando no microcontrolador ou no FPGA, leva tempo e um longo tempo, né? Se você fizer isso na mão, de fato. Então, se você for um desenvolvedor de algoritmo de controle, se você for um profissional focado nisso, né, que depende ou que depende de um engenheiro de hardware para fazer as alterações, dependendo da extensão dessas mudanças, né, dependendo do nível dessas mudanças, você também corre o risco de introduzir algum novo problema no código. É aquela coisa de você modificar, 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 e depois se modificou tanto que você nem sabe aonde está mais, né? Quem nunca aconteceu isso em vários momentos assim, de desenvolvimento. Então, como alternativa para gerar código de controle e trabalhar com a técnica de tempo real, o Simulink ele gera código para o controlador voltado à prototipagem, certo? É muito mais rápido, né, com técnicas junto do Speed Goat, e isso é uma abordagem, uma vantagem muito interessante, porque você utiliza o Simulink Real Time, não sei se vocês conhecem. O Simulink Real Time é uma ferramenta dedicada para trabalhar com modelos Simulink, obviamente, junto com o hardware, sistema de hardware Speed Goat. Speed Goat é da Matrix, tá certo? Então, essa simulação típica em tempo real, no ambiente de teste, utilizando o Simulink Real Time, é utilizada aí basicamente com essas ferramentas, né? O Simulink Real Time, junto com os coders, MATLAB Coder, Simulink Coder e o, o seu sistema de hardware. Fernanda, qual sistema de hardware? Depende o que você quer. Se você atua na área automotiva, e você quer fazer algum teste muito específico, você tem uma gama de sistemas de hardware. Se você trabalha com energia especificamente, que é o nosso tema aqui do webinar, existem também outros, é, outros sistemas de hardware específicos que podem estar te ajudando, né? Dependendo do tipo do controlador, depende do tipo de teste que você queira realizar, mas é muito interessante, porque a gente vai partindo aí para o hardware in the looping, tá certo? 8. Desenvolva simulações em tempo real do seu sistema elétrico. Estamos chegando aí no hardware in the looping. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, por favor, nos encaminhem, tá bom? Aqui no chat. Então, os protótipos de hardware normalmente são estáticos, né? E difíceis de modificarem rapidamente, né? Como num código, como no meu modelo no Simulink ou no Simscape. E nem sempre pode ser testado com facilidade e tudo mais, né? Então, uma consequência dessa limitação é que o conversor de energia, né, evolui lentamente. Então, a resposta
após essa alteração, você vai conseguir ver lentamente, né, uma mudança radical no projeto, né, é considerado, vamos dizer assim, um pouquinho arriscado. Então, até você visualizar tudo isso, né, com o seu sistema de hardware, eh, uma solução para que isso não ocorra é a utilização do Simulink, né, que pode utilizar aí através de geração de código C, C++ e o código VHDL. Então, implementar, executar essa simulação em tempo real com hardware, nós chamamos finalmente aqui de hardware in the loop, né? Utilizar essa técnica, essa metodologia de hardware in the loop, para testar a execução em tempo real do seu controlador código antes de verificá-lo em um protótipo real, traz muito resultado, tá? Resultado positivo, obviamente, né? Então, você pode encontrar possíveis erros, corrigi-los, tá certo? Antes que eles possam danificar o seu sistema de hardware. Então, seria basicamente colocar um controlador dedicado, né, junto com o sistema de hardware do SpeedGold, por exemplo, e realizar essa verificação e validação junto do seu modelo e do seu controlador dedicado já em campo, tá certo? Então, esse diagrama mostra a configuração, né, simulação do sistema de hardware in the loop, né? Então, o diagrama de blocos mostra a simulação do Rio com hardware de teste, que é justamente o controlador dedicado junto com o seu sistema físico real, tá certo? E só fazendo uma observação, né, o que é hardware in the loop? Então, hardware in the loop é uma técnica justamente para validar o seu algoritmo de controle em um controlador de destino, criando um ambiente virtual em tempo real. Mais uma vez, fazendo um parênteses aqui, né, sobre tempo real. Fernanda, tempo real é justamente um colhimento de dados agora às 10h36, às 10h37, agora às 10h38? Não, tá? A definição do termo tempo real é determinada através do desenvolvedor, né? Se o desenvolvedor criou um banco de testes aí que possa colher os dados junto com o meu controlador aí, de destino, né, que colha dados a cada 10 minutos, então meu tempo real será baseado em cada 10 minutos. Será baseado em 1 hora, ele vai colher dados a cada 1 hora. A cada 24 horas, meu tempo real vai ser a cada 24 horas. Muitas pessoas confundem, né, a questão do online ou do tempo real mesmo, tô pegando a cada minuto, a cada segundo, mas não, se o desenvolvedor colocar cada 1 segundo, prepara aí o banco de dados, preparem uma máquina potente para colher esses dados, né, porque vai precisar de processamento, aí vai chegar em um deep learning, vai precisar ir trabalhar com parallel computing, tá certo? Então, às vezes, o suficiente para trabalhar em tempo real é colher dados a cada 1 hora, por exemplo, tá certo? É muito, eh, relativo, tá certo? Então, criando um ambiente virtual em tempo real que represente, né, o seu sistema físico a ser controlado, né? Nos exemplos anteriores, nós colocamos os inversores de energia voltada à energia solar, né, os conversores boost, buck, tá certo? Então, o Rio ele ajuda a testar todo o comportamento dos seus algoritmos de controle sem os protótipos físicos, né? Tudo isso me traz garantia e confiabilidade no desenvolvimento, tá certo? Acabando. 9. Gere código para microcontroladores FPGA ou ASICs de seu modelo. Então vamos lá, eu preciso envolver, meu chefe está cobrando, a matriz está me cobrando, né, está cobrando minha equipe. Então, assim, se você não quiser fazer as simulações e optar em prosseguir diretamente para o seu algoritmo de controle, seja ele feito à mão, né, baseado em C, em C++, ou um código aí gerado via HDL, você corre o risco de apresentar, né, possíveis erros. É natural que isso ocorra, né, durante os testes de integração hardware-software.
até diagnosticar e resolver esses erros, provavelmente podem causar atrasos, né, que isso já é uma bela de uma consequência, ou danos físicos posteriormente à implementação. Então, se você não quer simular, você corre esse grande risco. Fernanda, parece ser meio óbvio isso, né, que você falou. É meio óbvio, né? Porque hoje em dia, 2021 aí, quem não simula, tá meio para trás, né? Tá meio para trás. É complicado, porque o mercado tá correndo, né? Se a gente não desenvolve algo confiável, enfim, não somente o cliente, mas todo o respaldo do desenvolvimento vai por água abaixo, né? Então, vamos lá. Primeiro, se você não pode validar, né, se seu algoritmo fará o que pretendido, né, até os testes de hardware, então você não sabe se os erros detectados durante esses testes resultam no próprio algoritmo de controle, tá certo? Em segundo lugar, a codificação manual do algoritmo pode introduzir erros de tradução e interpretação. A carinha de triste aqui. Você pode evitar esses problemas gerando código diretamente de seus modelos de controlador após validá-los, ou seja, após fazer um PIL, um SIL, tá certo? Um Process Inner Looping, um Cardinal Inner Looping. E gerar um código otimizado, baseado em C e C++, né? Por que C e C++? Porque normalmente os microcontroladores, né, são baseados entendem essa linguagem, tá certo? Ou FPGA, enfim, né? E, uma vez que você gere esse código, valide, realize um processo bacana de Process in the Loop e Hard in the Loop, você aumenta a confiança do seu código gerado, que irá lidar com aquelas mesmas condições em sistema real, ou seja, vai trabalhar com aquela temperatura no último nível, vai trabalhar com aquela comutação de tensão entre 10 e 200 BCC, né, dando um exemplo aqui. Então, ele estará preparado, né, para atuar em diversos cenários. E se os testes de hardware posteriormente indicarem que são necessárias alterações no seu algoritmo, você pode simplesmente modificar os algoritmos do seu modelo, simular novamente e implementá-lo para um hardware, certo? Então, todo esse workflow de desenvolvimento, uma vez traçado corretamente, você conseguirá também modificá-lo qualquer coisa de última hora, né? Será muito mais rápido também esse respaldo, tá certo? É a carinha de feliz. E finalmente, chegando na 10ª dica, né, reutilize código manuscrito de projetos existentes. Então vamos lá, vamos falar de código legado, que também é um desafio aí, né? Então é possível, ou talvez bem provável, né, que seu próximo desenvolvimento, né, de conversor irá incorporar aspectos de uma geração anterior, de circuito de código que, enfim, você estiver usando, ou às vezes o código manuscrito mesmo, que alguém criou, gostaria de reutilizar, modificar, né? Só que esse código não está documentado, né? Ou algum colega criou, contribuiu para esse código e ele não está mais na companhia, ou ele saiu, enfim, levou o código, levou a interpretação do código debaixo do bolso, né? Enfim, então a incerteza sobre o código existente, ou seja, essa herança, né, pode levar você mesmo a rejeitá-lo, né, não entendê-lo, e, enfim. Então, o que o Simulink pode te ajudar, né? Ele pode integrar funções existentes baseadas em C e C++, codificadas manualmente, tá? Como acionamento de dispositivos, lookup tables, funções, interfaces gerais, né? No modelo do seu novo design, você pode integrá-los, certo? Então, um código legado, né, uma nova funcionalidade, você desenvolveu no Simulink uma gama completa de biblioteca de blocos e tudo mais, em condições operacionais diferentes, né? Você pode utilizar o código. Opa, desculpa, olha, dando spoiler. Ó. Você pode utilizá-lo, né? E ele tem aqui algumas características, algumas funções para você implementá-lo, tá? Com o código legado. Então, inicializar a estrutura de dados da ferramenta, gerar um S-Function, não sei se alguém aqui já trabalhou com S-Function,
né, durante a simulação, compilar e vincular a função S, né, gerada em um executável carregado dinamicamente, ou seja, tornar isso mais dinâmico, gerar um bloco de função, vamos dizer, mascarado, né, para chamar justamente o S-function, tá? Gerar um bloco TLC, se necessário, um arquivo para geração de código. Tudo isso depende também da ferramenta dos coders e da família do Simulink, especificamente, tá? Nós temos um modelo aqui que utiliza o Legacy Code, então se você tem ou pensa em utilizar, eu passo também um link com mais referências sobre essa aplicação, tá certo? E você tem alguma dúvida até aqui? A gente falou de várias soluções de muitas coisas. Se vocês tiverem, por favor, nos encaminhem. Eu vou chegar aqui, acho que na melhor parte. Eu gosto de incluir nos webinars os treinamentos, porque muitas pessoas pensam que é inacessível ter o MATLAB, você que é estudante, você que é professor, ou você que está trabalhando na indústria e queira provar, desenvolver alguma prova de conceito para justamente adquirir a ferramenta com um modo de desenvolvimento aí no seu departamento. Então, nós temos alguns treinamentos gratuitos, gratuitos mesmo, tá? Mas não é só porque ele é gratuito que ele é simples, que ele é assim de boa. Você tem certificado, você faz tudo via web. Fernanda, eu comecei agora, eu não quero terminar agora, terminar hoje, no caso, né? Eu posso começar hoje e fazer um pouquinho cada dia? Pode também, tá? Então, a Metrox hoje tem alguns cursos chamados de Training on Ramp, tá? Que você só faz o cadastro no site da Metrics e você já tem direito de fazer sem pagar nada. Então, nós temos aqui o MATLAB on Ramp, o Simulink on Ramp, o Simscape, é muito legal, eu fiz recentemente, ele é novo, tá? Para trabalhar com modelagem física. Reinforcement Learning, então se você quer partir para análise de dados mesmo, tem bastante coisa interessante, como Signal Processing, Image Processing, Machine Learning, Deep Learning, o Stageflow e o Control Designer Ramp com Simulink, tá? Então, Fernanda, de todos esses, qual que você recomenda, né, voltado à parte de conversores de energia e tudo mais? MATLAB, Simulink, Simscape, tá certo? Stageflow e principalmente o Control Design com Simulink. Você verá assim, você vai encontrar vários recursos, vários exemplos bacanas e você vai praticá-los. Então, você vai ter as instruções, você vai ter as dicas. Fernanda, eu não consigo fazer, eu travei nesse exercício. Você também consegue ver a resposta, tá? Tem que evitar, mas ele tem a resposta em último caso, tá certo? E no final, fazendo todos os exercícios, você ganha um certificado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se você fizer o MATLAB Ramp, é coisa de 3 horas. Se você for super rápido, aí você faz até em menos tempo, certo? E agora tá liberado para fazer via web também. Então, o Simulink, que antigamente você teria que ter uma licença para utilizá-lo, agora você consegue fazer via web. Tá bem bacana. Tudo bem? Então, caso de sucesso. Opa! A Lockheed Martin, né? Eles utilizaram para simulações de missões da espaçonave Orion, utilizando o modelo de sistemas de energia de vários domínios. Né? O que seriam esses vários domínios? Estou falando de elétrica, mecânica, controle, eletrônica, tá certo? Então, qual que foi o desafio aqui? Opa, até saiu aqui. Né? O desafio foi simular o sistema de energia da espaçonave Orion, né, para validar todo o projeto, testar condições de falha, verificar todo o desempenho do projeto. Então, utilizar o Simulink e o Simscape Electrical, que a gente falou bastante aqui nesse webinar, para modelar os painéis solares, baterias, sistemas por completo, né, e executar simulações de uma variedade de perfis, justamente para essa missão. Tá? Então, aqui a gente tem algumas fotos. Né, aqui o Hector Hernandes falou um pouquinho sobre o uso do Simscape Electrical, certo? E o resultado foi tempo de desenvolvimento reduzido em 2/3, biblioteca de componentes reutilizáveis, modificação de baixo nível minimizada. Né? Então, aquela coisa de você
sei lá, precisar programar em Assembler, por exemplo, e Fortran, né, que você precisa ter essa noção aí de arquitetura, de hardware, né, então trabalhar com C, C++, é muito mais intuitivo, tá certo? Só por meio de curiosidade, eles utilizaram MATLAB Simulink Simscape Electrical. E no segundo caso de sucesso, a ABB, também uma grande empresa, a ABB acelera o desenvolvimento de software de controle e aplicativos para um controlador eletrônico de energia. Então, isso aqui é a carinha do modelo do controlador. Então, o desafio foi adotar um processo de desenvolvimento mais eficiente, utilizando ferramentas que aceleram o design de um novo software, aplicando para um controlador eletrônico de alta potência para conversores de energia. Então, a solução foi utilizar ferramentas Metrics, MATLAB, Simulink, enfim, Simscape, e projetar, né, validar os algoritmos de controle enquanto simplifica o processo de desenvolvimento de software do aplicativo do controlador. Então, os resultados foram tempo de desenvolvimento e custos reduzidos, processo de desenvolvimento melhorado, código gerado altamente mais preciso, né? Que a gente tem aqui o Fritz, que participou do projeto, também falou um pouquinho. Esses foram os produtos utilizados: MATLAB, Simulink, Simscape Electric, Simulink Coder e Stateflow. Certo? Então, Fernando, só tem esses 2 casos de sucesso sobre esse assunto? Não, tem muitos outros, tá? Mas que a gente não tem tempo para falar de todos, né? Então, a Murata Manufacturing, a ABB, tem a Keck, a Danfoss, o AR. A Danfoss, nós tivemos um evento recentemente, voltado a compressores de ar, muito bacana daqui de São Paulo. A parte da Marinha, né? A indústria da Marinha também utilizou essas ferramentas para desenvolvimento baseado em Hardware in the Loop, em FPGA. A ABB aqui apareceu também de novo. Tá certo? Então, eu vou deixar um tempo para dúvidas. Enquanto isso, eu vou passando os links aqui. Tudo bem? Professor Marcos Bombatini falou que gostaria de informações sobre o projeto de conversores de CDC. Pode deixar, professor? Já vou passar aqui o link, tá bom? Eu passei agora o link vídeos, né, falando de como desenvolver desculpa, conversores DC-DC no ambiente do Simulink, tá? Vou passar o outro, que é um modelo de controlador de eletrônica de potência utilizando dados de resposta de frequência. Vamos lá. Que é esse segundo link. Estão todos recebendo? Esses 2 últimos é um sobre como aplicar, né, o Processing the Looping através do hardware ARM, ok? E o e-book, que é muito legal, que fala sobre a aplicação do Hardware in the Loop, né, do Rio, justamente voltado para projetos de controle eletrônica de potência, tá bom? Espero que todos estejam recebendo aí, eu estou mandando para aqui via chat. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa bacana para compartilhar. Ah, os cursos, né? Opa, a melhor parte, né? Lembrando, pessoal, que todos os nossos webinars são gravados e estão disponíveis no nosso canal no YouTube, tá certo? Então, Fernanda, eu perdi um sobre App Designer, que o meu colega Daniel fez, não acredito que faz 2 semanas. Vai estar lá. Que o meu colega Shimahara falou sobre Model-Based Design no Simulink. Tá lá, tá bom? Mandei agora às 10h55 o link de training da Metrics, que são todos os cursos gratuitos. É só fazer o cadastro que você conseguirá já fazer hoje mesmo. Acho que as perguntas acabaram. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Bom, acompanhe os nossos próximos eventos. É legal, bastante coisa interessante. Espero que vocês tenham aproveitado.